Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Meu nome é Wellington, eu sou voluntário do Centro Espírita Caminho da Luz, que não fica aqui em Santos, fica lá em Praia Grande. E agradeço a oportunidade de vir até aqui novamente, no Ceará de Jesus, para poder auxiliar. Então vamos com muita calma fechar os nossos olhos, vamos acalmar os nossos corações e as nossas mentes, buscando deixar do lado de fora da casa as aflições, as preocupações, os medos, a fim de que a gente possa se dedicar a esse momento a nós mesmos. Com muito carinho, vamos sentindo a presença do nosso anjo de guarda, o nosso mentor espiritual. É um espírito que caminha conosco todos os dias da nossa encarnação, nos acompanhando sempre. Ele nos inspira, nos incentiva sempre ao bem. Gratidão, irmão. E te pedimos nesse momento que nos auxilie, nos elevando a mente e o coração ao plano espiritual superior, a presença de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. A ti, mãezinha querida, te agradecemos essa oportunidade de podermos falar em nome do teu Filho amado, nosso irmão. Te agradecemos pelas tuas bênçãos, o teu amor incondicional e por intervir ao nosso favor junto ao Mestre Jesus, sempre que necessário. Te agradecemos, mãezinha, e te pedimos que nesse momento nos auxilie, nos elevando à presença do seu Filho, nosso Mestre, nosso irmão, Jesus de Nazaré. Mestre Jesus, te agradecemos esse momento bendito de podermos falar em teu nome e lembrar das tuas lições. Te agradecemos a tua infinita misericórdia, que todos os dias nos concede uma nova oportunidade de reajuste, de aprendizado, de reparação, de fortalecimento espiritual. A nossa gratidão, Mestre. E te pedimos nesse momento que leve ao Pai, Criador do Universo, a nossa gratidão pela vida, por tudo que somos, por tudo que temos. E que possamos, irmãos e irmãs, nesse momento, em silêncio, com a mente e o coração, louvar ao Pai com a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos todos aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentações, e livrai-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Gratidão. Novamente, boa tarde a todos. O tema da nossa preleção de hoje, da nossa palestra, é Jesus, nosso modelo e nosso guia. Nesse exato momento, aqui e lá fora, nós vamos encontrar uma humanidade sofredora.
Nesse exato momento aqui nesse salão, nós temos pessoas que estão em extrema aflição, dor e angústia, por diversos problemas, cada um diferente do outro, mas todos em igual dor e aflição. Mas também vamos encontrar outros irmãos e irmãs que não compartilham da mesma dor, pois estão num momento da encarnação de certa tranquilidade, aonde as dores do mundo, de certa forma, não os afetam, não chegam até elas de forma pessoal, diretamente. Jesus, como modelo e guia, é para a humanidade inteira, para aqueles que sofrem as dores da carne, as aflições do mundo, mas para aqueles também que experimentam uma leve paz dessas aflições. Para compreender, primeiro é necessário que a gente abra a nossa consciência de quem verdadeiramente a gente é. E eu peço compreensão a todos, porque o que eu vou dizer, para uns já é compreensível, mas para outros ainda não. Consciência de quem somos. Somos carne ou somos espírito? Muitos, e a grande maioria vai dizer, somos espírito. Mas muitos que se assumem como espírito o fazem apenas em palavras, não ainda em sentimento. Porque olhar o mundo com os olhos do espírito e não com os olhos da carne é muito diferente. Olhar o mundo com os olhos do espírito, nós vamos olhar as dores e as aflições de uma maneira diferente do que com os olhos da carne. Olhar o mundo com os olhos do espírito, nós vamos entender que um momento de certa paz e tranquilidade também tem a sua função. Para alguns, essa compreensão de espírito e carne se faz necessário se aprofundar um pouco mais, e o Espiritismo nos traz a chave para a compreensão dessa ideia. Somos criados como quando nascemos? O Espiritismo já nos mostrou que não. Ele vem nos dizer que somos espíritos milenares, muito antigos. Isso é um alarme, tá? É o alarme para buscar o meu filho. Desculpe. Aliás, deixa eu para não esquecer, por favor, senão eu vou acabar esquecendo. Perdão. O Espiritismo vem nos trazer que somos espíritos muito antigos. E que não fomos criados ao nascermos. Somos espíritos que experimentamos a matéria, a carne, como estamos fazendo nesse exato momento, já milhares de vezes, milhares de outras oportunidades. E em cada uma dessas oportunidades, nós aprendemos, nós erramos, e muitas vezes nós estagnamos, permanecemos parados. A admissão disso para algumas pessoas é difícil, mas se a gente parar para observar, a gente vai ter comprovações sobre a preponderância do espírito sobre a matéria, ou seja, de que espírito é espírito e matéria é matéria.
E basta ver as nossas crianças. As crianças que encarnam hoje no mundo já são crianças muito diferentes das crianças que encarnavam nas décadas anteriores. São os estímulos. Sim, os estímulos ajudam, mas já conseguimos notar diferenças nos espíritos que estão reencarnando. Mas se não notamos, então olhemos as gerações anteriores, que assim como as atuais, apresentam. Eu gosto muito de usar um exemplo que eu sempre compartilho, a dos espíritos gêmeos. Nós vemos crianças gêmeas que compartilham o mesmo DNA. O corpo é exatamente igual. Cada célula, cada cromossomo, cada sinapse, cada molécula de DNA é exatamente igual. As crianças gêmeas, elas têm os mesmos pais, elas convivem na mesma casa, elas estudam na mesma escola, têm a mesma educação, têm as mesmas experiências e são espíritos totalmente diferentes uns dos outros. Se somos criados ao nascermos, como isso é possível? Porque não somos criados ao nascermos, somos espíritos milenares. E isso precisa dizer uma coisa muito grande para nós. Despertar de consciências. Porque se admitimos que somos espíritos milenares, devemos fazer isso não em palavras, mas em pensamentos e atitudes. Porque nesse exato momento, nós somos um espírito encarnado. Com provas a cumprir, com resgates a expiar, com aprendizados a ter. Temos compromissos. Porque se somos espíritos, o que é viver fora do corpo? Qual é o local ideal ou a verdadeira essência do espírito? É o plano material ou é o plano espiritual? A matéria, o plano material, o corpo físico, nos serve de teste, nos serve de experiência, de mortalidade, inclusive. Porque como espíritos não morremos, mas enquanto encarnados, experimentamos o medo da dor, o medo de morrer. E isso faz toda a diferença. Uma existência finita, uma existência em que a gente se vê nascendo e já se projeta morrendo, é uma existência que nos dá condições de refletirmos e pensarmos diferente. Certo. Eu entendo, então, que eu sou um espírito encarnado. Que eu estou nesse momento aqui, os anos que eu passei na minha vida são todos anos de experiência. E aí começa a minha reflexão da minha jornada consciente e não mais adormecido como antes. Porque eu vou passar a olhar para a minha vida nesse exato momento, desde quando eu nasci até agora, e perguntar para mim, o que foi que eu fiz durante a encarnação? E é aí que a presença de Jesus, como nosso modelo e guia, vai passar a fazer diferença. Porque até então, enquanto adormecidos,
Jesus, como para mim foi muitas vezes uma figura lá na parede crucificada, não era alguém que mudava ou tocava a minha vida. Mas quando eu compreendi que eu sou um viajante nesse plano material, do qual eu cheguei e vou partir, e de que eu tenho responsabilidades aqui, e depois que eu pude aprender com os olhos do Espírito, e não mais com os olhos da carne, a vida de Jesus, tudo fez diferença. Os medos, as angústias, as aflições, os problemas passaram a ter um sentido diferente. Se eu estou encarnado para provas, para resgates, eu os faço, são compromissos que eu assumi comigo mesmo. Sou eu que estou me provando, sou eu que estou me testando, sou eu que estou resgatando o que eu deixei para trás ou o que eu falei. Não é o Pai que está me impondo, não é Jesus que está me impondo isso. Sou eu mesmo. E a infinita misericórdia do Pai nos concede a encarnação como meio do resgate, como meio da reparação, como o remédio para curar a doença. Mas se permanecermos adormecidos, ao invés de despertos quanto à consciência disso, nós vamos voltar a fazer o que nós fizemos nas outras milhares de encarnações que nós fizemos. Ou nós vamos estagnar, ou vamos nos endividar. Moral e espiritualmente. Mas esta encarnação, para a maioria de nós, ela é muito especial. Porque, diferentemente de muitas outras encarnações, essa encarnação nós temos uma oportunidade de conscientemente despertarmos. Quando Jesus veio à Terra, há mais de 2024 anos, o tempo não é exato, mas há mais de 2000 anos, qual era a tarefa de Jesus principal? A de se servir, de se colocar como modelo e guia para a humanidade. Ou seja, a única forma que nós temos de nos elevarmos moralmente, crescermos como espírito, em verdade, para conhecermos ao Pai, é buscarmos ser e fazer como Jesus foi e fez. E ele disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém chega ao Pai se não seguir em espírito e verdade ao Mestre Jesus. Muito bem.
na encarnação de Jesus. A sua vida inteira foi dedicada à exemplificação. O próprio fato de ter encarnado no planeta, tão primitivo quanto o nosso, já é o exemplo de testemunhação de que, para mostrar, como qualquer grande líder, para mostrar como se faz, precisa viver nas mesmas condições, igual, no mesmo corpo físico. E nasceu em condições extremamente simples, como conhecemos a história. O seu exemplo de humildade já começou quando encarnou. Desde o primeiro segundo. Humildade é o nosso primeiro grande exercício de aprendizado na Terra. Humildade. Para nós que ainda estamos tão enraizados no egoísmo, no orgulho e na vaidade. Todos nós. O grande e primeiro exemplo de Jesus para nós é humildade. No nosso sofrimento das dores físicas, pelos motivos que cada um carrega, dos quais nós nos angustiamos o coração com medo do futuro, de como vai ser, Jesus também nos exemplificou isso. Na passagem do horto, pouco antes de ser preso, o seu coração também se angustiou, porque ele sabia a prova pela qual ele ia passar, toda a agonia e martírio que o seu corpo físico iria sofrer, a culminar na crucificação. Não é algo simples, meus irmãos. É o maior flagelo que um ser humano viveu na face da terra, segundo os registros da própria ciência. Então, sim, isso não é fraqueza, é sentimento. E necessário, porque para aqueles que sofrem, pelo seu motivo em particular, o medo, a angústia do porvir é lacerante, é paralisante para nós, muitas vezes. Mas o que Jesus nos ensina? Coragem. Coragem. Porque mesmo ele, um espírito que nada devia, nada tinha que reparar, nada tinha que ser testado, se colocou nessa condição para mostrar que sim, é possível vencer ao mundo. Quando Jesus foi preso, torturado, a visão de todos os seus seguidores, inclusive dos seus apóstolos, foi o do fracasso. Todos aqueles anos de pregação, todos aqueles anos em que Jesus se colocou, demonstrou o seu reinado moral, que não era deste mundo, a sua superioridade moral, de forma tão humilde e servindo, tudo aquilo, aos olhos deles, estava perdido. E nos relatos mediúnicos, trazidos por tantos irmãos, um aprendizado que eu li uma certa vez, se eu não me engano chama-se o livro Boa Nova, pelo espírito de Gilberto de Campos, por Chico Xavier. Uma das lições dizia assim: eu venci o mundo porque aparentemente
que é o que todos os apóstolos, todos os seguidores de Jesus naquela época pensavam, era o contrário, a de que ele havia perdido. Então, o que aparentemente para nós é uma derrota, o que aparentemente para nós, nesse sofrimento todo, é fracasso, é dor, na verdade é redenção. Confiem, atravessem a senda do sofrimento sem martírio, sem reclamação, confiantes de que o Pai não abandona ninguém, da mesma forma que Jesus nos exemplificou. E para aqueles que não experimentam essas dores físicas, esse martírio, neste plano encarnado, nesse momento, fica o aviso. O tempo que nos é concedido não é para nós. Era para ser compartilhado. Porque enquanto nós nos achamos numa condição de não sofrimento, se olharmos com os olhos do Espírito, veremos que ao nosso lado terá um irmão de sofrimento, dos quais nós podemos auxiliar de alguma forma. Doando nosso tempo, a nossa dedicação, sabedoria. Todos temos o que doar. Muitas vezes o que se menos precisa é dinheiro, porque o dinheiro é uma posse material que pode até aliviar muitas vezes, mas não sana a maioria das dores. As dores morais e espirituais, não. Então, eu vou pedindo novamente, meus irmãos, minhas irmãs, que fechem os seus olhos novamente, com muita gratidão, agradecendo a espiritualidade aqui presente, agradecendo muito a espiritualidade aqui presente, que nos auxiliou, trazendo tantas mensagens, tantos ensinamentos, tantos direcionamentos para a nossa vida, que nós possamos com o coração cheios de amor, com muito esclarecimento, possamos nesse dia abrirmos os nossos olhos espirituais para melhor aproveitar a nossa encarnação. E com muito amor, nós vamos desejar o bem para que a espiritualidade aqui possa encaminhar aos irmãos que mais necessitam. Então, vibremos com muito amor por todos os lares da terra, principalmente os lares que se encontram em desajuste. Vibremos por todos os nossos irmãos que sofrem nesse momento as dores da carne, com doenças, com chagas, estejam em hospitais, em leitos de dor, rogando ao Mestre Jesus misericórdia, entendimento e aceitação a esses irmãos. E também por nossos irmãos que sofrem as dores do espírito, com ansiedades, com depressões. Que a luz do Evangelho do Mestre Jesus possa iluminar a mente e o coração de todos esses irmãos, para que encontrem no bem, no exercício do bem, o verdadeiro exercício da caridade e da doação de si próprio, um caminho de redenção e alívio. E vibremos por nossos lares, por nossos entes queridos, vibremos por aqueles que sofrem nas prisões e cadeias, aos assassinos, aos estupradores, aos ladrões, todos nossos irmãos perdidos no erro, que a misericórdia do Mestre Jesus os alcance. E vibremos por nós mesmos.
espíritos ainda tão necessitados da misericórdia e do amparo divino. Que assim seja. Gratidão.